E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Mais uma, mais uma aula dos Quase Lá. Queria agradecer ao Senhor a oportunidade de poder gravar mais uma aula. Espero que estejam todos bem, todos debaixo da graça de Deus. Espero que o Senhor esteja guardando a vida de cada um. Eu queria orar e agradecer por isso, por essa aula, interceder pela vida de vocês. Bom, vamos fazer isso? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é o Senhor do tempo, nos deu tempo para usarmos com sabedoria, para buscarmos usá-lo ao nosso favor e de forma que te agrade. Nos dê essa sabedoria, Pai, para remir o tempo, para aprender com os erros que cometemos e a buscar sempre a redenção em Cristo em nossas vidas, buscar sempre a, a, a melhora e a correção dos nossos passos pela Tua palavra, Senhor. Corrija-nos, Senhor, abençoe cada vida, cada criança que vai assistir esse vídeo, cada pessoa, Senhor. Muito obrigado por mais uma aula, que eu espero que em breve a gente possa retornar presencialmente o mais rápido possível, Senhor. Assim também oro por essa pandemia, para que o Senhor, que está no governo, controle de tudo, que o Senhor possa, por misericórdia, diminuir, Pai, e remover essa situação de tantas mortes e tantas pessoas estão perdendo a vida. Claro que tudo debaixo do Teu controle, debaixo da Tua presciência, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos começar aqui a nossa aula. Nós estamos estudando a revista dos Quase Lá. Nós estamos na turminha dos Quase Lá. Estamos falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, nessa EBD, do dia 11 de abril de 2021, nós vamos falar das versões da Bíblia, as versões da Palavra de Deus que vem sendo usadas, e criadas e escritas, durante a história da humanidade. A gente sabe que Deus usou um número grande, de escritores, se eu não me engano, mais de 60, ou 40, 60, agora estou na dúvida. Mas a gente sabe que o autor é um só, O autor é Deus, a palavra é dele, ele que inspira os escritores. Ele inspirou os escritores, cada um a escrever cada um de 66 livros, dentro do período de 1.600 anos, que é o período desde o primeiro escrito bíblico, do Gênesis, do Pentateuco, até o último livro da Bíblia, que é a revelação de João, que foi escrito ali por volta de 90, depois de Cristo. Então é isso, queridos. Então vamos continuar a nossa jornada, A gente vai iniciar, em princípio, corrigindo as lições passadas, Então tá aí, eu tô colocando na nossa telinha aqui, as correções para cada dia da semana, Domingo, resposta à Bíblia. Segunda-feira, a resposta é porque pensam encontrar nelas a vida eterna e elas testificam de Cristo, de Jesus. Terça, a resposta é não. A quarta-feira significa prestar atenção no que a palavra de Deus diz e obedecer à palavra. Na quinta-feira, as Sagradas Escrituras ou a Bíblia. Na sexta-feira, a resposta é copiar o versículo 8. E no sábado, a resposta é o Espírito Santo. Tá bom? Então, o slide está aí, então vocês podem copiar a resposta, tá bom? E os alvos da nossa lição, nós temos alguns aqui. É bom a gente saber, o motivo, que a gente está estudando, a gente precisa saber o porquê, onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, para a gente não ter um estudo sem direção, Então, quando a gente não sabe, uma frase famosa de um filme,
Alice do País das Maravilhas, quando o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela diz que não sabe. Aí ele fala, se você não sabe, então qualquer caminho serve. Então, a gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Para a gente saber qual é o caminho correto, né? Então, os alvos da nossa lição são esses, né? Saber que a Bíblia é para todas as pessoas, e que já existem muitas versões e em várias línguas. Sentir, né, o desejo de compartilhar a palavra de Deus com o próximo e contribuir para os que estão traduzindo a Bíblia para outras línguas. Agir compartilhando a palavra de Deus e contribuindo para as missões que trabalham na tradução da Bíblia para outros povos. Então, é muito importante nós despertarmos, né, os nossos sentidos, né, as nossas motivações, né, acerca dos desafios da pregação da palavra de Deus. Nós vivemos, né, num ambiente, graças a Deus por isso, onde a pregação da Bíblia aqui ela é livre, né? Você tem Bíblia de diversos lugares. Onde você disser que você é cristão, você é crente, você pode até virar chacota, uma coisa ou outra e tal, mas você não vai ser morto, apedrejado, preso por isso, pelo Estado, né? Ou pela ordem vigente daquele lugar. Há muitos lugares no mundo que isso acontece. E há muitos lugares do mundo, algumas tribos indígenas, né, alguns lugares, onde a Bíblia ainda não foi traduzida para esse povo, né? Então é importante que nós tenhamos essa convicção, né, esse entendimento para sabermos esses desafios e podermos de alguma maneira contribuir para esse trabalho que é tão importante, né, que é a divulgação da palavra de Deus. A gente vai ver aqui, né, alguns personagens, algumas pessoas que passaram por dificuldades para que essa Bíblia, né, que você tem em casa, né, uma Bíblia de estudo, seja uma Bíblia, né, eu tenho essa minha Bíblia aqui, NVI, é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia até grossa, então assim, muitas pessoas envolvidas nesse projeto, muitas pessoas capacitadas por Deus para escrever essa Bíblia, muito tempo, recursos, pessoas que se dedicaram uma vida inteira para estudar, para, né, arqueologia, tradução, né, das línguas originais. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, a gente precisa ter essa convicção, precisa ter esse entendimento para nos dedicarmos e nos esforçarmos a participar dessa obra que é tão importante, né? Faz parte da missão da igreja, que é pregar o evangelho, fazer discípulos, né? Em todos os lugares do mundo, né? Até nos confins da terra. Há um versículo para memorizarmos, né? Eu coloquei aqui. Então, o versículo é Abacuque 2,14. Então, vocês memorizem em casa, né? Diz o seguinte: e a terra ficará cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas enchem o mar. Repetindo, e a terra ficará cheia do conhecimento. Do conhecimento do quê? Da glória, da manifestação de Deus, cheia do conhecimento, da sabedoria, do poder, das leis, né, da vontade do Senhor para nossas vidas, assim como as águas enchem o mar. Versículo de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 14. Memorizem em casa esse versículo, que é muito importante, né, muito importante. Despertando o interesse da lição, né, e o que a gente pode complementar, né, para ter esse despertar de interesse. Imagine que vocês recebessem uma notícia muito boa, né, algo muito bom, nossa, uma notícia assim, maravilhosa, algo que é muito importante para vocês, né? O que fariam? O que vocês fazem quando recebem uma informação importante, né? Vai estrear aquela série na Disney Plus, aquela banda lá que você gosta muito, aquele grupo, ela vai tocar aqui no Brasil, vai vir no Brasil, vai viajar, vai vir para cá. Então, quando você sabe de algo que te importa, né, o que você faz? Na certa, eu acredito eu, que você vai querer contar essa notícia para outros, não é? Né? Algo que para você é importante.
algo que te agrada, algo que te traz satisfação, algo que te traz sentimentos, né, de alegria, algo que te traz alegria, né? Bons sentimentos. O que você vai querer fazer com isso? Você vai querer contar para as pessoas, não é mesmo? Então, pois a melhor notícia que nós podemos ter e passar é a salvação em Cristo Jesus. E a gente não pode guardá-la só para nós, né? Não é algo que você pode guardar só para você, porque é muito importante, né? Você sabe que Cristo morreu por você, Cristo se sacrificou, Cristo tomou o seu lugar diante da ira de Deus, se fez sacrifício, se fez humano, né, para passar por isso e fez isso por mim e por você. Tem notícia melhor que a gente pode dar para as pessoas que estão passando por N situações, por medo de morte por causa da Covid, medo de morte porque vem pessoas morrendo ao seu redor? Não tem notícia melhor. Jesus morreu por você. Ele foi propiciatório, né? Lembrando lá da lição do Antigo Testamento, lá do tabernáculo, né? Jesus era o propiciatório. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, feito uma única vez, sem necessidade de outro sacrifício por nós, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, a partir de Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai das Luzes, nós podemos ter acesso àquele que é galardeador, ou seja, aquele que dá dons, que é o Pai, né, que é nosso Pai, que é o Pai da criação, que quer abençoar. Então, nós podemos ter acesso a esse Pai, nós podemos ter acesso a essa pessoa, né? Que quer estar conosco, que se fez homem para estar conosco e que quer estar junto de nós. Mas para que isso acontecesse, nosso pecado precisaria ter sido pago. Né? A nossa dívida precisava ter sido paga. E ela foi paga em Cristo. Se você crê nisso, você é um crente em Jesus, você é um cristão. E é isso que nós temos que passar para as pessoas. É essa boa notícia que não é sacrifício pessoal, não é obras pessoais, não é religião, mas é Cristo que salva. É Cristo que vai te ligar com Deus. É Cristo que vai te dar esse acesso, que você vai poder entregar a sua ansiedade, que você vai poder encontrar propósito na sua vida. A ciência não te traz propósito. O naturalismo não te traz propósito. O universo não te traz propósito. Pergunte alguma coisa para o universo, você não vai encontrar resposta nenhuma. Não vai encontrar nada. Signo não te dá resposta. Aquilo é uma nulidade, é nulo, é coisa fútil. Astro não te dá resposta. Só Cristo, só a palavra de Deus vai te dar propósito na tua vida. Em Cristo você tem propósito. Em Cristo nós temos propósito. Em Cristo nós sabemos por quem fomos criados, como fomos criados e para que fomos criados. Para glorificar aquele que nos criou, para dar glória a Ele em tudo que fazemos. Então, essa necessidade de mostrar quem é Cristo, falar da salvação, é isso. E há muitos povos que ainda não podem ler a Bíblia, né? Porque é proibido ou porque ele ainda não foi traduzido para a língua deles. Então vejam o desafio que nós temos. Aqui a gente pode falar para qualquer um sem ser preso. O máximo que pode acontecer é você, no momento ali onde você estiver na escola, você verá zombaria, porque você não vai querer ceder a conversinhas, né, de coisas maliciosas. Você vai dizer, não, eu sou de Jesus e não vou participar disso. Né? Um bullying, uma situação de respeito ao professor, de respeito ao colega, de enfrentamento, de rebeldia, você não vai participar disso na escola e vão te chamar de o crentezinho ali, né, o bobão, tal. Você vai sair do círculo de amizade, mas isso vai acontecer para que você dê testemunho de Cristo. Mas em alguns lugares as pessoas não podem falar que são cristãos, mas elas vão ser presas, vão ser mortas. E em muitos lugares onde você chegar para pregar a palavra, aquele lugar ali não tem a Bíblia ainda traduzida. Então é um desafio para a igreja, né? Para toda a igreja. Né?
Então, eu espero que isso possa despertar o nosso interesse em cada vez mais aprender sobre isso, né? Então, a primeira parte, né, da nossa lição fala justamente da, das línguas originais, certo? Então, quais são as línguas originais? Né? A Bíblia foi escrita em quais línguas originais? Então, nós temos essas três principais línguas, né? O hebraico, né? O aramaico, né? O grego. Então, o Antigo Testamento, né? Ele foi basicamente escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, né? Que foi algo que o povo judeu trouxe depois do cativeiro babilônico. Mas até então o hebraico era a língua principal, né? Já o Novo Testamento, ele foi escrito em outra língua, né? Que é o grego. É como se fosse o inglês hoje, né? O grego era né? A civilização grega era a civilização de dominante no sentido de ideias, né? De filosofia, né? Então você tinha, né? Um império romano, né? Que conseguiu construir estradas, né? Construir ligações entre cidades, né? Por questões de logística, por questão de, né? De militares. Mas você tinha uma língua grega que era falada em todo o mundo ali daquela época, né? Basicamente. Ah, então, eram as três principais línguas. Há uma outra terceira língua, né? Porque na época de Cristo, né? Ainda não existiu, obviamente, o Novo Testamento, só o Antigo Testamento, né? E um pouco antes de Jesus nascer, né? A história que diz que 70 sábios judeus resolveram fazer uma tradução para o grego do Antigo Testamento, né? E essa tradução foi chamada de a Septuaginta, né? Porque eram os 70, né? Por isso que era a Septuaginta. E depois de muito tempo, né, os romanos conquistaram outros povos, inclusive os judeus, e a língua falada era o latim, né? Então, um homem chamado Jerônimo, eu não coloquei aqui o latim, mas também a Bíblia, né, uma parte da Bíblia, a Bíblia foi escrita também, foi traduzida para o latim e foi usada há muito tempo em latim, né? Usada pelos católicos romanos, né? Até não muito tempo as missas eram realizadas em latim e a Bíblia era escrita em latim, né? A Bíblia que eles utilizavam, chamavam de Vulgata, né? A Vulgata latina, ou seja, a Bíblia na tradução do latim, né? Ah, e aí nós avançamos um pouco, né? Nós passamos dessa fase, né? História antiga, medieval e avançamos um pouco mais, né? Então a gente passa já no século XV, né? Um homem chamado Gutenberg, né? Ele cria, né? Ele cria a primeira máquina de imprimir. Então, toda aquela a carreira de copista, acho que ela começou a acabar aí, né? Porque um homem cria uma máquina de imprimir e aí você começa a imprimir cópias de livros. Mas o primeiro livro que foi impresso por Gutenberg, adivinha qual foi? Isso mesmo, foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. Então, Gutenberg foi muito importante para a divulgação da Bíblia, né? A partir do século XV, né? Século XVI, mas ele inventou no século XV. Mas ainda havia muita resistência acerca da divulgação da palavra de Deus, porque as autoridades católicas não queriam, né, que as pessoas não era do entendimento deles que as pessoas conhecessem a Bíblia, né? Eles tinham receio que as pessoas, ao conhecer a Bíblia, primeiro deixassem, né, de fato de reconhecer a autoridade deles e perdesse o respeito por eles, né? Cada um começasse a entender a Bíblia conforme o seu entendimento. Só que alguns homens começaram a ver que isso era necessário, né? Porque esses homens que detinham o poder, né, e detinham a autoridade, digamos, bíblica, né, a autoridade religiosa, eles cometeram atos terríveis durante muito tempo. E as pessoas seguiam isso porque elas entendiam que era o correto, porque eles eram pessoas ungidas. Então, algumas pessoas começaram a se levantar contra isso. Então, houve um homem chamado Tyndale, né, em inglês, né? Ele estudou muito, né? Até ele conseguiu ler toda a língua, né, no original, no grego, no hebraico. E aí ele decidiu,
né, em um determinado momento ele decidiu que ele deveria sim traduzir a Bíblia, né, para a língua dele, né? Que no caso era o inglês, né? Então ele fez isso, ele traduziu a Bíblia para o inglês, mas ele teve que fugir porque os chefes da igreja queriam matá-lo, né? Da igreja católica, né? Era muito influente naquela época. E traduziu a Bíblia toda para o inglês, mas foi muito perseguido por isso. Ele teve que fugir da Inglaterra por isso. Então, depois que ele imprimiu vários exemplares do Novo Testamento, eles escondeu-os dentro de sacos de trigo, de algodão, né? Dentro de um navio que ia para a Inglaterra. Então, assim, muitos ingleses receberam aquelas suas Bíblias e o rei não pôde impedir que isso acontecesse. O rei que ainda sofria influência do Império Romano. Mas aí o rei começou a persegui-lo e tal, todos que tinham o Novo Testamento, e Tyndale acaba que foi preso, né? E depois ele foi queimado vivo, queimado em praça pública. Mas ele teve ainda um desejo público, né? Permitiram ele que ele tivesse um último desejo. E nesse desejo, né, conta a história, que ele orou dizendo: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra para que a Bíblia seja difundida. E Deus respondeu essa oração, pois o novo rei da Inglaterra, tempos depois disse: deixem que a Bíblia seja espalhada pela Inglaterra. Né? E aí nós podemos falar também de Martim Lutero, né? Um homem que foi perseguido. A gente sabe que Martim Lutero era um monge, né? Ele era um monge católico. Ele começa a ter divergências acerca do entendimento da Igreja Católica, né? Acerca, né, das doutrinas que a Igreja Católica praticava. E ele é expulso da igreja e ele ele obviamente ele sofreu muita perseguição, mas ele foi, digamos assim, resgatado, né, pelos príncipes, né, da Germânia, daquela região ali, ficou num castelo durante muitos anos escrevendo, né, a Bíblia para o alemão, né, para a língua do povo dele, né, que ele queria libertar, ele queria que o povo alemão conhecesse a palavra de Deus. Então ele traduziu diretamente do hebraico e aramaico e grego para o alemão. Né? Então um dos homens aí muito importante aí na história, né, da tradução da Bíblia, pessoas que sofreram perseguição, que dedicaram sua vida, né, e fizeram isso para que a palavra de Deus fosse pregada, né, para o seu povo, né, para o seu país. São pessoas que dedicaram a sua vida para isso, né? E aí chegamos, né, a tradução para a língua portuguesa, né? A primeira Bíblia, né, foi traduzida para a língua portuguesa em 1681, se não me engano. Foi por esse homem, né, chamado João Ferreira de Almeida. Algumas pessoas dizem que ele era padre, dizem que ele não era padre e tal, mas independente se ele era padre ou não, ele foi usado por Deus para que a nossa língua natal, né, a nossa língua mãe, a língua portuguesa, tivesse uma versão que dizem que é uma das melhores, especialistas dizem que é uma das melhores versões, traduções que tem, é de João Ferreira de Almeida. Então, esse homem que foi usado por Deus para que na língua portuguesa existisse uma Bíblia traduzida para que, né, os povos que falavam, né, a língua portuguesa pudessem aprender a Bíblia, pudessem ler a Bíblia, cada um na sua casa, cada um, né, na sua reunião. Até que muito tempo depois, aqui no Brasil, o culto em língua portuguesa foi autorizado. Isso foi se eu não me engano, foi com Dom Pedro II. Né? Existia uma igreja no centro do Rio chamada Igreja Evangélica Fluminense, da qual nós até fomos membros. Foi a primeira igreja evangélica no Brasil, onde o culto foi celebrado em língua portuguesa. Né? Dois missionários vieram da Escócia. Agora eu esqueci o nome deles, mas eles vieram da Escócia. Ele era médico. E eles começaram com uma escola dominical em Petrópolis, né? E de Petrópolis eles foram para o Rio de Janeiro, ali no Morro da Providência, na região central do Rio, Tijuca, toda aquela região ali. E esse missionário, né, esse homem que era médico, que era um homem também intelectualmente capacitado, ele conhecia o imperador Dom Pedro II, eles eram amigos. Né? E pela influência dele, essa autorização, né, que até então a língua, a religião oficial do Império era a religião católica. Então, nesse período de 1850, 1860, se não me engano, aí foi autorizado, né, o culto evangélico, o culto, né, fora, né, a reunião de pessoas, né, que pregavam o evangelho fora da igreja católica em língua portuguesa, né, numa igreja evangélica, e
até então já existiam outras igrejas evangélicas no Brasil. A igreja luterana, a igreja presbiteriana, a, a igreja anglicana, se eu não me engano. Mas essas igrejas celebravam o culto na sua língua original, não na língua portuguesa. E aí, nesse período, foi autorizado que, né, as igrejas, no caso a Igreja Evangélica Fluminense, pudesse celebrar o culto em língua portuguesa. Tá? Tá aí. Então vamos dar continuidade, né? E aí fica a conclusão da nossa lição, né? Espero que vocês possam refletir sobre isso. Por que eu botei fotos de índios, né? Porque ainda existem tribos indígenas, até aqui no Brasil, que ainda não têm a Bíblia traduzida para a sua língua, né? Existem muitos irmãos dedicados nessa obra e tal, mas aí eu coloquei algumas perguntas aqui, né? O que podemos fazer para espalhar mais a palavra de Deus? Além de falarmos para o nosso vizinho, de fazermos vídeos para a internet, de falarmos na escola, o que a gente pode fazer mais, né? Quais recursos nós temos, né? Nós temos a internet, temos a Bíblia em casa em várias versões, temos a Bíblia na internet, temos quais são os talentos que Deus nos deu, né? Qual foi o talento que Deus deu para você? Como nós podemos colaborar com essas pessoas que estão traduzindo a Bíblia para povos que ainda não conhecem a Bíblia? Como a gente pode fazer que a palavra de Deus chegue em pessoas que não podem ter uma Bíblia em casa? Como é que a gente pode fazer isso? Será que se a gente gravar a Bíblia na nossa mente, e há lugares que fazem isso, tá? Irmãos que celebram cultos de forma clandestina, né, porque o Estado não permite, cada irmão grava um pedaço da Bíblia, grava na sua mente. E quando se reúne, esses irmãos vão declamando, né, a Bíblia, vão falando, porque eles gravaram a Bíblia, só que eles têm que jogar fora aquela folha, aquela parte da Bíblia, porque se forem encontrados com eles, eles serão mortos. Então, como nós podemos ajudar esses irmãos? Como nós podemos, né, orar por eles e ter a nossa vida também dedicada a isso, com esse entendimento de que tem pessoas que precisam, que ainda não têm a Bíblia, que precisam conhecer o Evangelho. Então, essa é a minha conclusão, a nossa conclusão da aula de hoje. Espero que vocês possam fazer suas atividades, né, na revista de vocês durante essa semana. Ora a Deus para que o Senhor capacite-nos, para que a gente esteja empenhado nessa obra, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Amém.